Eu sou filha de José Gobi e Maria Vital Gobi, mas não dá para falar da história desses dois sem lembrar da história do meu avô, que eu só ouvi, eu não vivi essa história. Ouvi e ouço através dos meus irmãos mais velhos. Minha mãe era filha de Gil Vital da Almeida, um pedreiro sul-paraibano, analfabeto, mas autodidata e que gostava muito de estudar. E que foi estudando de pedreiro, ele virou construtor e virou também um consultor para questões jurídicas aqui em Paraíba do Sul. Ele formou, se não a maior, uma das maiores bibliotecas de Paraíba. A gente está falando da década de 30. Eu não conheci o meu avô, quando eu nasci ele já havia falecido, mas ele era um defensor de causas sociais e defensor dos trabalhadores. Meu avô criou em Paraíba do Sul, por volta da segunda parte da década de 30, a gente está falando de 1930, 1940, o primeiro sindicato dos trabalhadores da cidade. E ele ajudava todos os trabalhadores a tirar a carteira de trabalho. A gente está falando da época de Getúlio Vargas, das leis trabalhistas. Então, ele era um defensor dos trabalhadores e das causas sociais. E, como autodidata, ele virou referência para várias pessoas na cidade, em questões trabalhistas, em questões jurídicas, em questões de construção. Ele construiu a loja Feira Livre. Hoje, lá na Feira Livre, ainda tem registrados os rabiscos do meu avô da construção. Então, a minha história começa aí. E quando meu pai vem para Paraíba do Sul, Zé Gobi, conhece a minha mãe, meu pai foi trazido para Paraíba do Sul pelo Alfredo, Alfredo da farmácia, o Alfredo antigo, gente? Não é Alfredo atual, não, o Alfredo antigo. Ele tinha farmácia, meu pai trabalhava numa loja em Além Paraíba, porque na família da minha avó, do meu pai, nem todos podiam estudar. Então todos os irmãos mais velhos tiveram que trabalhar para o meu tio mais novo, tio Renê, que se formou em odontologia, poder estudar. Meu pai foi trabalhar em Além Paraíba, ele é de Santo Antônio do Aventureiro, e lá o Alfredo conhece meu pai e pede autorização para minha avó para trazer para Paraíba do Sul. Traz o meu pai para Paraíba, ele começa a trabalhar na farmácia, conhece a minha mãe, se casa com a minha mãe e se encanta pela política através do meu avô. Meu avô nunca participou da política eleitoral, mas ele era um defensor de políticas públicas que pudessem beneficiar a maioria da população. E aí meu pai se torna vereador, foi vereador por 4 mandatos em Paraíba do Sul, na época em que vereador não recebia. Eu não vivi essa época. Quando eu nasci, eu tenho fotos ainda criança no meio de político sul-paraibano, meu avô já falecido, meu pai vereador, mas eu não vivi, porque ele logo saiu da política e se dedicou ao funcionalismo público, a profissão que ele escolheu. E meu pai também, depois de mais velho, casado com os filhos adultos, já resolveu fazer direito. Então, essa parte da política, dos direitos sociais, da defesa da população e do estudo, é algo que vem da minha origem, da minha família. E aí, falando do lado da minha mãe, a minha mãe foi vendo a minha mãe ajudar. Eu cresci vendo a minha mãe tendo carnê do seminário, ajudando famílias que mais precisavam. Eu cresci vendo na porta da minha casa pessoas indo lá porque minha mãe ajudava. Então, eu cresci num lar onde a política pública voltada para a população mais carente e a solidariedade faziam parte da nossa rotina. Essa é a minha origem, E nessa família nós somos 5 irmãos. Mais velha é a Rosângela, depois Rosiane, Zé Gil, o Júlio e eu. Hoje nós somos 4, o Zé Gil falecido no acidente, Mas majoritariamente a nossa família é de funcionalismo público e também de empreendedorismo, porque a gente tem na família um negócio que ficou voltado para os irmãos, os homens, e as mulheres se voltaram para o funcionalismo público, mais especificamente para a educação. E eu depois saí do ramo da educação, fui para o ramo da saúde, mas essa história a gente conta depois.